Bem-vindos a mais um programa. Hoje nós vamos falar nesse episódio sobre um tema curioso e ao mesmo tempo que muitos já desacreditam, não acreditam mais, né, Moisés? Batalha espiritual. Bom dia, bom dia. É um tema extremamente importante para os dias de hoje. E, infelizmente, como o Marcelo falou, muita gente não acredita muito nisso, mas está na Bíblia. Na Bíblia, nós vamos trabalhar sobre isso aqui hoje. Com certeza. Paz do Senhor, Samuel. Paz do Senhor, Marcelo, paz do Senhor, Moisés, Raquel, a todos os nossos ouvintes. Com certeza um tema muito importante, atual, que precisa ser falado, esclarecido, e você é o nosso convidado para estar aí acompanhando e curtindo e compartilhando, ajudando nossa programação a ir a mais pessoas. Você com certeza. Com alegria. É isso aí. Então, mundo espiritual existe sim, é sobre isso que nós vamos falar. Você vai conseguir entender como que ele funciona e como que isso está relacionado na Bíblia. Porque, afinal de contas, não falamos aqui de nós, mas sim do que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, nós não falamos. Se está, é isso que nós queremos trazer para você. Então vamos ao primeiro versículo. Lembrando que hoje é de produção aí de Kathleen Natália, né, esposa do Samuel. Esse programa aí com o tema Batalha Espiritual. O primeiro versículo se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse texto aqui de Efésios é o final da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo fala sobre o inimigo dessa batalha que nós vivemos. Então ele fala de várias coisas na carta, sobre a salvação. No primeiro momento ali da carta ele fala das bênçãos espirituais, falando de vários elementos importantes sobre a nossa salvação. E na sequência ele vai entrando meio que para dentro da igreja, falando do relacionamento entre os irmãos, relacionamento do marido com a mulher, pais e filhos, e empregadores e empregados. E aí quando chega no final agora ele fala dessa batalha espiritual, deixando bem claro que a guerra não é contra seres humanos, né? Não existe uma guerra de pessoa contra pessoa. A guerra, por isso que ele fala contra carne e sangue, porque carne e sangue é uma referência à humanidade, uma expressão recorrente no Novo Testamento que trabalha essa ideia. Então a batalha não é contra seres humanos, ela é contra, né, principados, potestades, príncipes das trevas deste século. Ele explica bem claro o que ele está querendo dizer, que são influências malignas, né? Coisas que têm uma origem que não é uma origem humana, uma origem diabólica. Então, essa questão da guerra espiritual é real, ela existe. Infelizmente, existe alguns círculos neopentecostais que supervalorizam isso, né? Botam como se tudo fosse uma guerra espiritual. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui hoje. É só que quando você lida com esse tipo de coisa, você tem duas posturas que são perigosas. Inclusive, o C.S. Lewis fala disso no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. A primeira postura é o camarada que diz que não existe batalha espiritual, né? Que é tudo do acaso aí, né? Que tudo diz que o diabo não existe, esse tipo de coisa. A gente não concorda com esse ponto de vista. Existe sim esse perigo. Então o apóstolo Paulo vai dizer: não deem lugar ao diabo. Ele está falando isso para crente. Então esse tipo de coisa é real e existe essa influência maligna. Ainda tem uma carta, eu acho que é Tessalônica, que ele fala, né, que eu fui tentar visitar os irmãos, mas Satanás o impediu. Então é real isso, é real, não é uma coisa ao acaso, assim, algo que realmente existe e é perigoso. Agora tem a outra postura, que é o camarada que simplesmente vai achar que tudo é o diabo, e caiu ali na rua, vai falar que é o diabo, né? Alguém, aconteceu alguma coisa com ele, ficou doente, vai falar que é o diabo. Então é igualmente perigoso. O que importa pra gente é o equilíbrio, é entender que existe Satanás, existe esse inimigo, existem esses problemas. Nós devemos nos preparar para lutar contra isso, mas esse excesso de dizer que é tudo o diabo também é extremamente perigoso. É perigoso. Porque aí corre o risco, né, da pessoa às vezes ser tão irresponsável e aí ela coloca a culpa no inimigo, né? Eu não vou no culto hoje, é culpa do inimigo. Tá me tentando, né? Não tá deixando aí. Claro que existe, a gente acredita nisso e é sobre isso que a gente tá falando aqui hoje com você, mas não é tudo obra do inimigo. Muitas das vezes falta um pouquinho de caráter da pessoa, falta um pouquinho de desejo, de dedicação, né, Samuel? Às vezes coloca aquilo que era a responsabilidade dele nas costas do outro, né? Nas costas do inimigo. Não é tudo assim também, né? Aqueles que lutam, né, baseado em suas próprias forças, como diz esse versículo, elas vão se frustrar, ser envergonhados, né? Porque a nossa fé é a nossa arma contra
as potestades infernais da maldade. E tudo isso condiz com aquilo que o Moisés falou do início, que o versículo falava antes, tratando sobre família, filhos, pais. Primeiro, para ter uma base sólida a qual venceremos o inimigo, precisamos estar firme naquilo que é verdadeiro, puro, íntegro, que é a nossa vida diária com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso daí nós vamos ter influências malignas que vai nos atingir. Primeiro estaremos preparados. E no final desse versículo eu achei muito interessante que ele fala assim, depois de tudo isso, ficais firmes. Então, quer dizer, existe uma estrutura, existe um tripé, a qual precisamos primeiro firmar com nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor, depois lutarmos contra as potestades infernais da maldade, que eu sei que isso muitas vezes atinge muitas famílias, porque acontece tais coisas dentro de casa, a pessoa fica frustrada, não consegue entender, não consegue compreender, aí culpa, como o Moisés falou, o Marcelo também falou, culpa Satanás, culpa o demônio, mas muitas vezes a gente dá brecha para que isso aconteça. O inimigo aproveita da situação e, infiltrando ali, destrói família, lares, sonhos, projetos, e até mesmo a família no convívio com todos perde aquele amor pleno, estar junto, comunhão, estarmos presente, vivendo olho no olho, vivendo mais intenso, com o coração voltado na essência que somos, criaturas de Deus, pensando no Altíssimo, mas se confundimos quando nós deixamos essas brechas. Por isso, primeiramente, ter fé em Deus, essa é a arma, não é a nossa força, não é a nossa intelectualidade, mas sim aquilo que nós firmamos primeiro, é amar o próximo, ajudar as coisas que estão ao nosso redor. Com certeza, cumprindo esses papel, nós vamos exercer a nossa fé contra o inimigo, e quando ele vir, nós vamos saber. Existe uma coisa muito certa, Marcelo e Moisés, você já tem visto em algum lugar, que aquele que olha para ver se a célula do dólar, do real é verdadeiro, ela não fica olhando para as coisas falsas, ela sempre olha para o verdadeiro. E quando ela vê a falsa, ela vai dizer, essa aqui é falsa, porque tanto que eu olhei o verdadeiro, eu já sei tirar aquilo que é falso. Então, quando nós lemos a palavra, nós temos a célula, nós temos a verdade, temos a pura consciência do que é certo. E quando vem o mal, nós estamos regados pela palavra de Deus, alimentados. Isso é a nossa fé com Cristo Jesus. Aleluia. Você que quer participar com a gente aqui pelo ImpactaCast, por esse episódio, tem o nosso número de telefone, que é o 559-9624-7578. Esse é o número aqui do projeto, que a gente vai registrar o seu recado. E também, se você quiser deixar aí nos comentários aqui do episódio no YouTube, também a gente vai estar lendo, vai estar respondendo. Um fato que nos lembra isso aí, que todo mundo cita lá, é no livro de Daniel, né? A existência dessa luta, essa batalha espiritual. Quando Daniel ele se coloca diante de Deus em oração, vai dizer que essa vitória dele vai demorar a chegar. Porém, quando o anjo consegue vencer, né, o principado, que a Bíblia diz que estava nas regiões celestes dos ares, ele vai dizer: Daniel, tu és um homem muito amado, tu foste ouvido desde o primeiro dia em que te dedicaste, né, nesse propósito. Ou seja, houve ali uma resistência no mundo espiritual, no mundo além, né, acima do nosso mundo que a gente vê, que é o mundo físico. Então, você quiser mandar aí, você já teve alguma influência espiritual aí, onde você sentiu uma opressão, você pode participar aí, mandar pra gente. Nós temos muitas, né, Samuel, Moisés, no nosso evangelismo de campo, quantas vezes, né, a gente enfrentou assim resistências do inimigo, né, até de nós estarmos na rua assim, e pessoas, a gente vê que não eram as pessoas normais em si, né, a pessoa com raiva assim, né, sai daqui, não quero ouvir. Várias vezes aconteceu com a gente. Então, o que a gente tá falando aqui pra você é o que a gente vivencia, né, vivenciou nos nossos evangelismos de rua aí, levando o evangelho, levando a palavra, e não só na rua, em casa também, muitas das vezes, no trabalho. A gente sente aquela opressão, sente aquela malignidade do inimigo em cima de nós. E como nós venceremos? Pela palavra, crendo, acreditando, porque nós não conseguimos vencer sozinhos, o fato é esse. Né? Somente na força do Senhor, né, que nós conseguimos vencer. Com certeza, por isso que no texto, na sequência aqui, aparece a questão da armadura de Deus. E aí existe uma possível interpretação de que, como o apóstolo Paulo está preso, essa é das cartas da prisão, que é as últimas cartas que o apóstolo Paulo ele escreve, e como quem cuidava dele era um soldado da guarda pretoriana, que é uma guarda especial do Império Romano, a vestimenta desses soldados é muito mais elaborada.
E aí as descrições que o Paulo faz são muito parecidas com a descrição da roupa do soldado. Então provavelmente ele se inspirou no soldado, guardando ele para escrever que é a armadura do cristão. Se fosse hoje, seria um soldado, um militar muito bem equipado, um militar das forças especiais. Seria algo mais ou menos assim que Paulo estaria descrevendo. Mas o que chama atenção é como ele tem que ter esse preparo para isso, né? Por isso que ele fala para revestir-se de toda a armadura de Deus, justamente para a gente entender que existe essa batalha e a gente tem que se preparar para ela. Não é só, como eu disse, aquela postura excessiva do camarada que diz que tudo é o diabo. Não é bem assim que a vida funciona, né? Existem outras coisas, né, que podem acontecer por culpa nossa muitas vezes também. Nós erramos Escolhas erradas, né? Escolhas erradas, vem consequências ali, e isso faz parte da vida. Agora tem coisa que é o diabo, tem coisa que ele se levanta para tentar ir contra a obra de Deus, né? Isso também existe. A gente não pode também baixar a guarda e achar que essas coisas não existem. Então esse equilíbrio, esse discernimento, ele é uma linha tênue que a gente tem que ter sempre muito cuidado e muita vigilância para saber. E refletir, pedir a direção de Deus para saber qual que é a fonte do problema que está vindo contra mim. Então isso é bom e importante também, Moisés, como tu estava falando, que muitas das vezes a gente não sabe a proceder ou até mesmo a vivência, né, de cada um. Então a gente toma como, muitas vezes, com razão daquilo que a gente acha ou imagina que a pessoa esteja fazendo contra a gente, ou até mesmo de hábitos que a pessoa tem, ela tem um jeito de ser, foi criado de uma forma, então a gente olha aquilo ali e diz assim, não, isso aí é o inimigo, é o diabo. Muitas vezes que não, se a gente for perceber, como cristão, como nós que estamos aqui, estamos falando, nós temos que representar Cristo, primeiramente nós temos que ter o perdão, né? Saber perdoar, isso é uma arma poderosa, né, Moisés? E Marcelo, quando nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, a gente pode entender a situação que ela está vivendo. E como a gente pode fazer isso? Orando. Muitas vezes em espírito, porque muitas vezes a gente pega por surpresa de situações que a gente vai ficar ofendido por coisas, né? E essa é a maturidade do tempo que nós estamos aqui na Terra. Nós temos que aprender um com o outro, ajudar, apoiar, saber que aquilo que é relevante para um, para outro não é. Então é importante saber colocar cada um no seu ponto, cada um no seu lugar, e assim somos como canal de bênção, todos unidos num só propósito, de perdoar, amar e representar. Representar quem? Cristo aqui na Terra, através das nossas atitudes, como Moisés falou. É isso aí. E assim, ó, eu acho muito interessante no Novo Testamento que o único, né, que fala a respeito disso muito bem claro é o próprio Paulo, né? Como o Moisés acabou de mencionar aqui, também cabe para nós hoje. Não adianta você, por exemplo, assim, buscar se preparar, mas não crer que existe mundo espiritual. Ou o inverso também é verdadeiro, né? Você só acreditar que existe e não se preparar. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele vai ser muito feliz nessa descrição e vai nos fazer aí, nos traçar essa comparação, olhando certamente, como Moisés falou, para um soldado bem aparamentado da guarda real. Ele vai dizer o que o crente precisa e vai esclarecer. Então, para nós, é um entendimento assim que a gente sempre fala aqui, né? A Bíblia ela tem resposta para todas as coisas. Essa semana, inclusive, vai sair na quarta-feira aqui no canal do YouTube. Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, mas quarta-feira vai sair. Crente pode ficar endemoniado ou não? É um tema polêmico. Eu vou falar sobre isso lá. Então é outro aspecto também. Existe a influência demoníaca e a possessão demoníaca, que entra no fato do que o Moisés acabou de falar. O que acontece? Quando você faz escolhas erradas, você abre legalidade para o inimigo poder adentrar na tua vida. Então tem essa questão também, não é só sobre a influência, mas também, em muitos casos, a possessão. Hoje a gente não vê tanto isso, não vê, porque o inimigo ele diz assim, ele mudou com certeza essa estratégia de agir. Muitas das vezes para ele não é vantajoso se revelar, né? Por que será isso? Será que é porque a palavra perdeu a valia? Com certeza não. Né? Talvez é nós que estamos deixando a desejar, talvez a unção do Espírito Santo não esteja mais dentro das igrejas em muitas ocasiões e muitos não estão conseguindo discernir, porque o inimigo está ali, às vezes está ali bem escondidinho e o ambiente dele, sabe qual que é? Ambiente de escuridão. Então aonde não chega luz, e aqui eu me refiro já adentrando o coração do homem, aonde não chega luz no coração do homem, é ali que os demônios estão, aonde tem, como Samuel bem falou, falta de perdão, aonde tem uma pessoa que verdadeiramente não aceitou a Cristo e continua velha criatura, aonde tem pecados, às vezes, escondidos, é ali que o inimigo está, é ali que ele age, é ali que ele trabalha. Então existe esse ponto também.
De fato, Marcelo, é que muitas vezes nós tomamos essa posição, né, de julgar alguém. Isso o inimigo sabe, ele tem estudado nós. Se Desde a o igreja início da hoje, humanidade, né? isso, se a igreja tiver sempre essa oportunidade de refletir, eu não sei como falar palavras corretas, né, mas com a minha simplicidade quero expressar aqui que muitas das vezes, se nós tivermos uma visão de discernir aquilo que você falou agora, no momento da situação, em qualquer lugar, tanto na igreja, tanto em casa, tanto no serviço, em todos os lugares, a gente poder ter o discernimento, isso é muito importante, porque as batalhas são vencidas muitas das vezes simples fato de nós entender aquilo que está acontecendo e mudar o quadro. Nós podemos influenciar o ambiente, nós podemos influenciar as coisas que estão ao nosso redor através de Jesus Cristo. Mas quando nós temos aquela identidade, aquele jeito, que muitas vezes é do passado, da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Então, a gente sempre quer voltar a ter a resposta, ter a palavra certa, a palavra final. A gente foi ensinado muitas vezes a não baixar a guarda, ficar sempre na posição, nunca retroceder. E nós cristãos, você, ouvinte que está fazendo dessa programação culto para o seu lar, você tem que pensar, refletir que muitas vezes 2, 3 passos para trás é um impulso para você ter mais posição à frente. Você controlar o teu velha natureza. Eu tenho aprendido muito nisso. Então, eu tenho visto que muitas vezes a batalha espiritual começa dentro de nós, como o Marcelo falou. Se a luz não estiver brilhando dentro de nós com certeza nós não vamos ver a luz nas pessoas. Primeiro tem que brilhar em nós. A gente vai ver no meio da escuridão de alguém que no fundo, ela não queria fazer isso, ou não queria ser usada nisso. E forço a dizer isso, que nós tivermos o Espírito Santo, primeiramente, nós vamos pensar no todo. Eu vou orar para que Deus use você, porque muitas vezes eu julgo o Marcelo, ou o Moisés, ou o pastor, o irmão, o vizinho, o primo, a prima-avó, a mãe, o pai, com os nossos próprios intelectos, com a própria nossa cultura, com aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós fomos frustrado, magoado, os traumas da nossa vida, a gente julga a outra pessoa. E o inimigo sabe disso. Se você vencer você mesmo, se você vencer a tua própria natureza, o inimigo vai ficar perdido, porque ele é sagaz, ele é destruidor, ele não popa, ele não brinca de ser inimigo, ele está pronto para... E olha, como diz a palavra, né? Ele ruge como leão, porque ele tenta amedrontar. Porque ele amedrontando você não estando na posição, você flocha, você retrocede. Não fique firme na fé. Se tem uma coisa que o inimigo não tem, nunca teve, é misericórdia, né? Diferente de Deus. Então ele não quer saber se é criança, se é jovem, se é idoso, se é ancião, não quer saber. Uma coisa que ele não tem é misericórdia. E quando a gente adentra a esse assunto, e é muito profundo e muito vasto esse campo da batalha espiritual, né? Hoje não é o fato de nós estarmos, como se diz assim, aumentando muito, porque o nosso tempo é um pouco reduzido, né? Mas o que a gente quer trazer no programa de hoje aqui para você, talvez quem sabe nos próximos, em algum outro próximo, até mais aprofundado, mas o que a gente quer deixar de visão para você hoje? Te mostrar, segundo a Bíblia, e conforme aqui nós lemos, que o apóstolo Paulo falou, e outros versículos que nós já vamos falar, que existe sim esse mundo espiritual. E existe também, não pode existir essa negligência nossa de não estar preparado, né? Porque um evangelho fácil, onde não existe lutas, onde não existe investidas do inimigo contra a sua vida, abra o seu olho. Porque eu sempre digo assim, ó, o inimigo ele não chuta cachorro morto, que nem a gente fala, né? Se não tá oferecendo risco para ele, se não tá intentando contra o reino dele, contra as artimanhas dele, ele vai deixar quieto, não oferece perigo nenhum, deixa o camarada tranquilo aí, quieto. Mas quando você começa a levantar-se batalhas espirituais, lutas, dificuldades, com certeza sempre com a permissão de Deus, claro, mas é porque você talvez está incomodando o reino das trevas, né? Então fica essa reflexão para você hoje. Como está a sua vida? Você tem se levantado batalhas contra você? O inimigo tem estado bradando rugindo como um leão, né? Tentando a quem possa tragar a sua vida. Então é porque você está no caminho certo. Agora, se você não está oferecendo risco nenhum, deixa ele quietinho aí que ele não está me incomodando em nada. Então tem um dom em 1 Coríntios capítulo 12, que eu acho que expressa bem isso, que é o dom de
discernimentos de espíritos. Lá o apóstolo Paulo fala uma série de dons. Era comum essas listas de dons na antiguidade. E ele pega um elemento comum e aplica para o cristianismo. E aí, de todos os dons lá que ele fala, um que é bem interessante para o que a gente está falando aqui hoje é o discernimento de espíritos, que é justamente você tentar entender ali, pedir a Deus para discernir o que é isso, o que está acontecendo, qual é a fonte desse problema. Isso é um dom muito importante hoje em dia. A gente vê o apóstolo Paulo usando quando ele chega lá em Filipos, em Atos 16, e aí vem uma mulher falando que eles são servos do Deus Altíssimo, e fala várias vezes, e aí ele repreende que aquilo ali era algo diabólico, era algo que não tinha origem da parte de Deus. Então é real essas coisas, a gente tem que se preparar para isso, a gente não pode ficar negligente e também não pode ficar louco demais, achando que tudo é o Satanás. Tem que lembrar que Deus ele é muito mais poderoso que o diabo. Deus ele é extremamente mais poderoso. O diabo não é um rival de Deus. Ele é criatura, né? Exatamente, não é um rival de Deus. Até o Martinho Lutero falava que o diabo é um diabo de Deus, no sentido de ele ser... ele só age dentro do escopo ali que Deus permite com que ele haja. Então é importante a gente refletir sobre isso. Só que muitas vezes a gente acaba esquecendo ou negligenciando. Acredito que hoje um tempo atrás era mais a questão do excesso, né? Mas hoje de forma geral assim, você tem visto de forma crescente a negligência com o mundo espiritual, de que essas coisas não existem, de que não é bem assim. E isso é muito perigoso, é muito perigoso. É tão perigoso quanto o outro lá que achar que tudo é o diabo, porque a gente não se prepara para isso. E aí, não se preparando, ele consegue enganar a gente. O diabo ele engana e ele é muito bom no que ele faz. Então que a gente possa ser cauteloso, ser vigilante e pedir a Deus para buscar esses dons espirituais e principalmente a armadura de Deus. Buscar realmente conhecimento da palavra, orar regularmente, ler o texto bíblico, meditar na palavra de Deus, para a gente estar preparado e discernir essas coisas, entender realmente aquilo que está vindo da parte de Deus e aquilo que não está vindo da parte de Deus. Que certamente, vivendo uma vida de oração, uma vida regada pela palavra de Deus, a gente não vai ser enganado por esse tipo de coisa. Amém, aleluia, é isso aí, justamente. Pode falar, Samuel. Eu vi ontem, conversando com o irmão, ele falando, né, e disse que eu olhei a situação que estava passando ao redor, assim, uma situação, e me chamou muita atenção. As pessoas não têm mais o pé no chão, não estão atentos ao que o inimigo pode fazer. Então, não é que a gente dá poder a ele, mas a gente muitas vezes dá. Sabe como? Muitas vezes nas redes sociais, olha muito vídeo, olha muitas coisas que nos perturbam, deixam nós ansiosos, ambiciosos, egoístas, muitas vezes não porque a gente quer, muitas vezes é porque a gente acompanha certas pessoas, anda com um tipo de pessoas, e o inimigo sabe disso, ele afronta. E como ele pode fazer isso? Dizendo que você não pode, você não consegue, eu quero ver se você consegue também. E quando você vai, você tem medo de situações difíceis, como ele tem enfrentado muitas das vezes, batalhas espirituais que pessoas estão vivendo. E dando esse vacilo na fé, o inimigo faz como nós fosse uma presa fácil. Então, estar ligado em Deus não é no fato de expressar com a nossa boca, é simplesmente viver na prática, no íntimo do nosso coração, crer em Jesus Cristo, colocar a fé em Deus. Aí nós não vamos estar com o pé voando aí, sem anexo nenhum, sem estar atento. A gente está muito desatento, o mundo está desatento. Como o Marcelo falou, não poupa criança, não poupa idosos, não poupa nem cristão, que diz que eu venço Satanás. Tem muitos que dizem, eu pego Satanás por isso, pego Satanás por aquilo, eu chuto, faço aquilo. Não é assim. O próprio Deus, a palavra de Deus diz assim, que lá em Judas, não falha a memória, que o inimigo queria o corpo de Moisés, e ele diz assim, diz para o anjo do Senhor, não sei se o Marcelo, o Moisés pode me lembrar essa parte, contendia contra o corpo de Moisés, e ele disse, não. É isso aí, pode seguir. Então não é lutando com as nossas forças, com o nosso, eu vou vencer, eu vou destruir Satanás, não. Primeiro, pé no chão, estar atento, vigilante, e ter o discernimento. A afronta do inimigo quer que nós tenhamos medo, e você tendo medo, você vai estar com a vida fácil, uma presa fácil. Alimentando Satanás. Viva com Cristo. Alimentando Satanás. Por meio do medo é que ele opera, né?
que ele opera. E com base nisso que o Samuel falou, é muito bom entender ali, vamos dizer assim, a hierarquia. Moisés também falou sobre isso. Deus é soberano, ele está sobre todos e sobre tudo. Porém, nós, na nossa natureza humana, sem o Espírito Santo de Deus, sem o agir, o preparo, nós somos muito menores do que Satanás. Essa é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Porém, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, aí sim nós temos poder para vencer ele. Essa diferenciação que as pessoas não entendem. Satanás, ele está abaixo de Deus, ele opera sobre vamos dizer assim, sobre o que Deus permite que ele opere. Mas você sem Deus, você é muito menor que ele, o poder destrutivo que ele tem é grande. Aqui nós não estamos querendo supervalorizar o poder do inimigo, porque nós sabemos que é Deus quem permite. Lá em Jó você vai ver isso, que Satanás vai pedir permissão para tocar em Jó, porém você sozinho não consegue. Então abra o seu olho para isso. Abra o seu olho para isso. E olha o que vai dizer o próximo versículo aqui nosso, 2 Coríntios 10, 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruiremos ideias falsas. Então, o que acontece? Em meio a um tempo de engano, como nós estamos vivendo, esse é o tempo do engano. Se você ainda não abriu os seus olhos, abra os seus olhos. É um tempo de engano. Um evangelho enganoso que está sendo pregado, de falsas doutrinas, coisas que está inundando às vezes as pessoas e levando para o caminho do mal. E aí o que acontece? Se nós não buscarmos a verdade, que é o que? A palavra de Deus genuína e verdadeira, nós não vamos conseguir alcançar essas armas. Ou seja, nós não conseguiríamos adquirir essas armas para lutar contra o inimigo. Assim nós nos tornamos muito fracos, muito menores do que ele, e ele consegue nos vencer. Então, eu acho que essa hierarquia é importante você entender, né, Moisés? Para saber contra o que nós estamos lutando, né? Com certeza. O começo da carta é exatamente sobre... O começo do capítulo, melhor dizendo, desses versículos fala exatamente sobre isso. É só a questão do texto do Samuel, para quem quiser ver depois, é Judas 9. Judas tem só um capítulo, tá? Então, Judas, versículo 9, que fala ali do arcanjo Miguel discutindo com Satanás. Então, é um texto bem interessante. É uma citação, na verdade, de um outro texto antigo, mas não foco de hoje. Mas é bem interessante também. E é isso, que o mundo espiritual não seja negligenciado, que a gente possa estar ligado, esperto, pedindo a Deus sabedoria e discernimento, e entender que é aquilo, se o diabo não fosse tão perigoso assim, Paulo não falaria lá, né, que tentou ir visitar os irmãos, mas Satanás impediu, né? E também, né, se ele fosse extremamente poderoso, né, Deus não o derrotaria, né? Jesus não teria vencido ele no deserto. Então tem que ter essa linha tênue, tem que entender que existe um perigo, mas em Cristo nós estamos protegidos, desde que continuemos em Cristo, buscando Cristo, colocando Cristo no centro. Agora, quando a igreja começa a fazer umas coisas estranhas e Jesus vai sendo colocado do lado de fora, igual a igreja de Laodiceia fez, aí se Jesus sai, pode entrar qualquer coisa, né? Então salve-se quem puder. É verdade, isso aí é verdade. Então, o que acontece? A gente espera que esse episódio tenha acrescentado muito na sua vida, e o que a gente trouxe, como se diz assim, um assunto muito vasto, muito grande. Se a gente adentrar aqui, a gente vai passar por muito tempo falando. Mas o que a gente quis trazer nesse episódio para você, esperamos que você tenha entendido que o mundo espiritual sim existe, a palavra nos dá relato disso, inclusive o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, e nós precisamos estar de olhos abertos, ouvidos atentos, preparados, buscando, como Moisés disse aqui, o dom de quê? De discernimento, a meio a um mundo, um tempo de engano. Então, se você ainda não é inscrito no canal, esse conteúdo tem acrescentado para você, você aprendeu alguma coisa, já se inscreve aqui, seguindo a gente aí, para conteúdos como esses aí que vão te ajudar na caminhada cristã. Então, por hoje nós ficamos aqui neste episódio do ImpactaCast. Você que quer continuar com a gente no ao vivo, pela rwpalma.com, todos os domingos a partir do meio-dia. Compartilhe esse conteúdo e ajude a gente a levar essa mensagem a mais pessoas. Te esperamos numa próxima oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe. Quero impactar essa geração, com tua palavra mudar cada coração.